Pessoal, vocês podem não acreditar, mas hoje é domingo, aqui são 4:30 da tarde e impressionante a quantidade de coisa que a gente viu, né, Ceci? Muita coisa. Realmente eu estou surpreso, nem tinha ideia que ia ser tão potencial assim. Então a gente vai fazer um resumo do dia hoje, começando pelos insights da Cecília. Depois a gente vai fazer outro vídeo com os insights do Ruben também, mas vamos nessa. O que você viu de legal, Cecília? Olha, eu vi que o pessoal tem falado muito em dados. Dado é um tema meio que frequente aqui nas palestras. Eu estava agora num painel super interessante e uma das panelistas, ela trouxe uma situação que aconteceu com ela. Ela contou que quando ela foi promovida, tinha uma outra pessoa do time dela, que era par dela, que também estava concorrendo para a mesma vaga. E quando ela foi promovida, ela precisava criar confiança, né, com ela, porque obviamente a pessoa que não foi promovida estava chateada. E aí apareceu a oportunidade de eles irem de uma pessoa ir para o congresso, e o chefe dela, né, o gestor dela, falou: vai você que você acabou de ser promovida. E ela falou: não, vamos as duas, porque o que são 100, 150 dólares perto de uma profissional, uma funcionária super desmotivada e desengajada, que provavelmente vai acabar pedindo o desligamento, né? Então, a questão dos dados, os dados são frios, né? Quando a gente olha para a informação com empatia, a gente consegue tomar melhores decisões. Então, a empatia é olhar para os dados de forma empática, né? Foi um tema que eu vi com bastante frequência no dia de hoje. E aí requer, na verdade, porque os dados às vezes ele traz uma envergadura, né? Às vezes um país, um estado, a empresa inteira. E olhar com empatia, às vezes, é olhar no olho, né? Conversar com um indivíduo dentro daqueles dados. Exatamente. Né? Isso que é. E Rogério, o que mais que você viu hoje de bacana para dividir com a gente? Olha, eu entrei num painel aqui tão legal que o tema do painel as pessoas falham. Eu adoro falar sobre esse tema, né? Principalmente porque eu gosto de fugir do clichê que parece que é uma modinha, né? Que pode falhar e assim por diante. Eu queria ver o que estava falando sobre isso. E a psicóloga é extremamente preparada para falar do assunto. Ela estava falando, na verdade, das descobertas que ela, inclusive, transformou num livro. Vou procurar ir atrás desse livro, mas alguns insights, então eu anotei aqui, pessoal. Então eu vou ler algumas coisas muito legais. Manter as pessoas accountable não é uma punição, é uma questão de clareza, né? Então, se a pessoa fica com uma sensação que você está punindo elas, é que já começou errado. Outra coisa que me chamou muita atenção, quando fala assim, essa pessoa não tem a contabilidade, ela não assume a responsabilidade, não tem ownership. Fala assim, tudo começa com a liderança. Se a pessoa não é accountable, não é transferível. Então aquela máxima, sempre que a gente fala do locus de controle, de olhar para dentro, não adianta ficar jogando problema nas pessoas. Qual é o meu papel como líder para que as pessoas sejam accountable? E aí, falou muito sobre questão, adivinha do que? Julgamento. E tem uma parte, accountability é uma conversa e não tem vítima nessa conversa. Accountability, então, é de ambas as partes, o líder e o liderado. E não tem vítima nessa conversa. Porque chegar ao resultado é um propósito de ambos. Se alguém se posiciona como vítima, já estragou tudo. O accountability já foi ferido, né? Aí outra coisa que fala, sem julgamento, sem resgatar as pessoas. Não, tudo bem, eu entendi que não deu. Deixa a pessoa passar pelo processo de, vou colocar entre aspas, sofrimento. E sem dar respostas. Ajudar fazendo perguntas, que é outro tema que a gente tem trabalhado bastante. Achei muito legal. Empatia, que falou também de um tema que eu falei de manhã. Outra questão, empatia, está sendo falado muito sobre isso, galera, sobre empatia aqui. É no meio do caminho novamente. Nem menos, nem demais. Então achar esse meio do caminho é interessante também. E para tratar a falha, tem que ser um diálogo. Você não trata uma falha, por exemplo, por e-mail. Tem que ter uma conversa, né? E tem que manter a curiosidade. É assim, por que essa pessoa está falhando? Ela foi clara. A maioria das pessoas querem acertar, estão trabalhando para acertar, né? Então a gente tem que investigar mais por que elas estão falhando. Teve um dos encontros que eu fui, um dos painéis, que foi sobre simulação, sobre simuladores. E eu estava muito curioso, porque esse é um dos cores nossos da MH, né? E o que me chamou muita atenção
É uma coisa que parece tão óbvia, mas eu acho que a gente tem que cada vez mais dar atenção para isso. E isso é um insight para vocês que estão dentro das empresas aí, para procurar fazer mais. Perguntar para as pessoas, qual foi a última experiência que você teve que foi um impacto muito significativo para você? Pedir para as pessoas contarem. Eu acho que esse é um trabalho que nós vamos cada vez mais fazer com os nossos clientes, a partir desse insight que eu tive, e também fomentar com que os nossos clientes façam. Porque a gente vai perceber, e eu percebi naquela sala, tinha umas 150 pessoas na sala no momento, de diversos países, e as pessoas falam sobre conexões emocionais. Elas falam sobre experiências, e cada vez mais eu venho ao encontro daquela questão que a gente trabalha muito de atividades experienciais, mas tem um ponto-chave. Ela não pode ser nem complexa demais, nem bobinha. Ela não pode ser com muitas atividades, nem com atividades que são facilmente possíveis de ser resolvidas. Então, o meio termo é muito importante. Outro ponto-chave do insight: tem que ter uma clara conexão com o que você está querendo resolver no negócio. Então, por exemplo, se as pessoas precisam ter uma melhor visão de negócios, um business game adequado. Se a gente precisa falar de feedback, simuladores que representam o feedback. É como, por exemplo, analogia que fizeram, né? Você vai fazer uma corrida de 10K, você tem que treinar frequentemente a corrida de 10K. Não é no dia da prova. Se você sempre correu 2K, não é no dia da prova que você vai correr 10. Se você não treina a dar feedback, você não dá feedback direito. Olha. Então os simuladores podem ajudar muito isso. Foi muito legal. Legal. E é legal isso que você está falando, porque se conecta com a primeira palestra que eu assisti de manhã, que era sobre foco, né? Como a gente está competindo com smartphone, com o e-mail pulando, né? E eu acho que quando a gente traz essa experiência e faz as pessoas vivenciarem, se é uma coisa bacana, as pessoas vão ver o e-mail depois, vão se conectar depois e ficam ali focadas na atividade. Então, porque a gente está concorrendo, né? E esse é um outro ponto muito crítico do simulador. Tem que fazer sentido para as pessoas, elas têm que gostar da mudança. Senão elas não vão se conectar e elas vão para outro caminho. Muito legal também. Muito bom. Bom, amanhã tem mais. Então amanhã a gente se conecta de novo para contar o que está acontecendo durante o dia. Tchau, tchau. Tchau.